Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O prota olha para a picareta, vindo na sua direção, e ativa 3.000 escamas do dragão, pegando a picareta facilmente. O rei, surpreso, exclama: "O quê? Quanto poder tem Luo Tianxin? Até eu preciso de todo o meu poder para pegar algo que Daiyu, o imperador da guerra, joga furiosamente? E ele a pegou com uma mão só?" Observando atentamente, o rei de Heitie e o rei de Daiyu cerram os dentes. O prota, com um sorriso maroto, diz: "Vou voltar a minerar. Até logo, pessoal." Então, é mostrado o nível 47. O prota olha para uma planta e comenta: "Não esperava que as pedras da vida no nível superior estivessem agrupadas assim. Se eu destruir essa folha, devo conseguir o suficiente." Preparando-se para atacar, ele anuncia: "Vamos acabar com isso." Com uma picaretada, a planta começa a rachar. Na segunda picaretada, ela se racha toda e explode. O prota, com um gesto de mão, começa a guardar todas as pedras da vida no anel, rindo e dizendo: "Com tantas pedras da vida, poderei despertar a Yude." Missão cumprida. Pensativo, ele se pergunta: "O que devo fazer depois?" Nesse momento, alguém o chama: Luo Tianxin. O prota olha e vê que é o rei de Heitie, que diz: "Já que você adquiriu a picareta da Estrela Negra, gostaria de te pedir algo." O prota responde: "Diga, Sua Majestade. Farei qualquer coisa que estiver ao meu alcance." O rei dá uma tossidinha e diz: "Bem, os 4 países de Deus precisam de um mineral nas folhas para entrar no reino secreto do amanhecer celestial chamado." O prota interrompe: "Núcleo da alma?" O rei confirma: "Correto." O rei diz: "Sim, tem um aqui por perto. Por favor, ajude-nos a obtê-lo." O prota responde: "Certo, me mostre o caminho." Ao verem uma planta, o prota comenta: "Um núcleo da alma, hein? Então ele é assim, pulsando como se estivesse vivo." O rei explica: "Embora estejam entre os níveis 45 e 47, em todos esses anos só pudemos contar com os voadores de minério roxo. Além disso, a quantidade obtida é escassa. É compreensível se algo tiver que ser reaproveitado, mas você vai perder material no processo. Houve apenas 36 deles neste ano. Isso não é suficiente para todos os artistas marciais no Reino do Mar Divino. Tivemos muitos conflitos por causa disso." O prota, se preparando, diz: "Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Agora que estou aqui, vou conseguir mais para você." Pegando o núcleo na mão, ele pergunta: "É isso? Com ele, pode-se entrar no reino secreto do amanhecer celestial, certo?" O rei confirma: "Exatamente." Um outro rei, observando a cena, comenta: "Ele é capaz de obter o núcleo da alma. Ainda bem que temos o Luo Tianxin conosco." E outro rei acrescenta: "Nós também estamos aqui. Ótimo, vamos marcar as áreas com o núcleo da alma e deixar o resto com o Tianxin." O prota interrompe: "Espere, majestade. Gostaria de fazer um pedido." O rei responde: "Fale." O prota então pergunta: "Posso participar da viagem ao reino secreto do amanhecer celestial?" Ao ouvir isso, o rei exclama surpreso e outro diz: "Isso eu não acho que alguém abaixo do reino do mar divino já tenha feito antes." O rei de Daiyu argumenta: "O reino secreto do amanhecer celestial é um lugar importante para os 4 países dos deuses. Não podemos deixar um estranho entrar assim, certo?" Contudo, um rei defende: "Ei, Tianxin não é um estranho. Ele é um membro do país do Ferro Negro. Anteriormente, tínhamos apenas uma quantidade limitada de núcleos da alma. Com a ajuda dele, podemos facilmente levar mais juntos." O rei de Heitie concorda: "Com cerca de 200 núcleos da alma nesses 3 níveis, não tem problema levar Tianxin." Os outros concordam, e o rei de Daiyu faz um barulho de desgosto. O prota sorri e diz: "Entendido, vou começar a trabalhar." Ele continua a quebrar e diz: "Aqui, esse é seu." "Certo, obrigado", responde o rei. O prota, olhando para cima, diz: "Tudo bem, temos os núcleos da alma. Vamos ver o que mais podemos conseguir." Ao ver algo, ele exclama surpreso. Chegando perto, ele diz: "Essa flor parece especial." O dragão intervém:
Abra Luojian. O prota pergunta: que flor é essa? É preciosa? O dragão responde: é a flor do desastre e da árvore da terra. O prota questiona: flor do desastre? Que nome estranho. Por que é chamada assim? O dragão explica: ela pode aumentar o poder da punição divina e maximizar o poder do reino do desastre do limbo. O prota, intrigado, pergunta: aumentar o poder da punição divina? Ele esclarece: um artista marcial não pode evitar a punição divina ao atingir o reino do limbo, que é a menor punição divina que Shun comentou. Só depois de experimentar várias dessas é que alguém entraria no reino do mar divino. Mas o destino de muitos artistas marciais no reino do limbo é morrer nele. Quanto mais forte a punição, mais perigosa ela é. Se esta flor do desastre é algo que aumenta o perigo para um artista marcial, não serve para nada, certo? O dragão diz: é aí que você se engana. Nos reinos inferiores, a ascensão ocorre uma vez que eles alcancem o reino do mar divino. Nos reinos superiores, entrar no reino do mar divino é apenas um recomeço. A punição divina mais leve não é só um desastre, ela também fortalece o artista marcial. Para aqueles que estão nos reinos superiores, quanto mais punição divina você enfrenta, maior será o seu potencial. Aqueles que entram no reino do mar divino depois de 5 ou 6 punições divinas leves são considerados fracos. Após 7 ou 8, já podem entrar no alto escalão. Aqueles que sobrevivem a 9 são os melhores dos melhores. Esse tipo de pessoa se torna famosa em todo o cosmos e se torna o predileto do século. Neste, 5 ou 6 pessoas assim surgiram. No máximo, 5 ou 6 pessoas assim surgem a cada 10 milhões de anos. O prota, com a mão no queixo, diz: entendo. Nesse caso, os reinos superiores dão importância a elas. E o dragão diz: pelo contrário, não há árvore de terra nos reinos superiores. Essa flor de desastre é um presente para os artistas marciais do reino inferior. E o prota diz: entendido. Deixe-me experimentá-la. Ele dá uma picaretada no minério e pega a flor. Então, o dragão diz: retire o estame e beba o mel dentro. O prota diz: certo. Ele retira e uma gota cai na boca dele. E ele diz: que cheiro bom. Mas, de repente, ele sente algo e diz: merda, estou sentindo meu estômago pegar fogo, como se algo estivesse botando fogo nele. Ele se ajoelha, sentindo muita dor, e pensa: o que está acontecendo? Parece que meus órgãos estão queimando. A energia genuína e a energia gangue estão começando a se agitar dentro de mim. Ele berra e rola, caindo da árvore, caindo direto para fora da pirâmide. O príncipe e a princesa observam isso. A princesa diz: qual é o problema, Luo Tianxin? E o príncipe diz: não me diga que ele está envenenado. E ela estica a mão dizendo: impossível. Até o dragão arsênico é inútil contra ele. Que tipo de veneno causaria isso a ele? E o rei de Heitie diz: ele bebeu o néctar da flor no topo da árvore. Por alguma razão, ele está tendo um tipo de reação drástica. O rei de Daiyu, vendo isso, diz: deveria ser uma flor bem tóxica. O pirralho causou isso a si mesmo, e dá uma risada. O outro rei interrompe: pare de implicar com ele. Se ele morrer, você nunca saberá como usar a picareta da estrela negra. Ninguém nos 4 países dos deuses sabe como usá-la. Portanto, o que faríamos sem ele? Vamos focar em salvá-lo. O rei de Heitie acrescenta: Luo Tianxin, estamos todos aqui caso precise de ajuda. Mas os olhos do prota ficam vermelhos e liberam uma explosão de energia que se espalha em todas as direções. Após isso, a princesa e os reis olham abismados. Um dos presentes exclama: o quê? Sua presença está mais forte, parece que ele rompeu. E o rei de Heitie questiona: será que ele consegue entrar no estágio final do reino virtual do desastre? O prota se levanta, massageando o ombro e diz: finalmente parou de doer, mas... percebendo algo, ele pensa: que estranho, a energia genuína dentro de mim se movia como um gás. Agora parece mais um líquido. Os movimentos são lentos e mais desgastantes de usar. Olhando para as mãos, ele reflete: mas o quê?
Apenas um verdadeiro artista marcial no reino do limbo irá lentamente liquidificar sua energia genuína. Isso aconteceu quando eu estava entrando no estágio final do reino virtual do desastre. Eu consigo sentir a energia genuína se comprimindo e ficando cada vez mais difícil de se mexer. É como se estivesse se solidificando. O dragão explica. Isso é a solidificação da energia genuína. Ela começa a se solidificar quando você está no reino do limbo. O prota, meio confuso, pergunta: solidificação da energia genuína? O que quer dizer? O dragão responde: um artista marcial no reino do limbo pode liquidificar sua energia genuína para armazenar mais em seu dantian. Quando eles alcançam o mar divino, poderão formar um pequeno mundo. Seu dantian se torna como um oceano. A energia genuína se solidificará e formará continentes no oceano. O pequeno mundo agora terá uma terra e um oceano. A vida pode florescer e se reproduzir lá dentro, pode até formar civilizações e começar a cultivar. Mas isso é algo que acontece no reino do mar divino. Mas ainda está longe do seu nível de cultivo. Mesmo eu não sei o que está acontecendo. O prota diz: entendi. Alguém alerta: ei, vejam! Uma nuvem se formou no céu. Outro comenta: estava ensolarado até agora. De onde vem essa nuvem negra? E está se expandindo. Um homem boquiaberto diz: pois é, o que está acontecendo? O rei conjectura: não me diga que... As pessoas correm pelas ruas, perguntando umas às outras o que está acontecendo. Os céus irão derramar sua ira? Um pergunta. Sei lá, vamos sair daqui, responde outro. E muitos raios começam a cair. O prota olha para eles pensativo. O que é isso? Eu posso sentir uma intenção, uma intensidade negativa. Está vindo do céu. Espera, essa é a minha primeira punição divina leve. Olhando para o alto, o rei de Heiti diz: esta presença é mais assustadora do que quando eu estava atravessando o reino do limbo. É a punição divina de Luo Tianxing. O prota olha para isso, pensando em como ele superará isso. Raios extremamente grandes caem do céu, acertando uma montanha. Com um olhar resoluto, o prota olha para cima. O rei manda a princesa ficar atrás dele e ela pergunta: o Luo Tianxing vai ficar bem? Após pensar um pouco, o rei responde: eu não sei. E o prota pensa: eu não estava esperando por isso ao comer a flor do desastre. O rei de Daiyu, com um sorriso, diz: Luo Zhen, com certeza você é o único. Essa é sua maldição. Se os céus querem você morto, você certamente morrerá. Não há como escapar dessa. Um raio extremamente forte vem na direção do prota. Após isso, ele diz: eu só posso me manter firme nessa situação. Abrindo as mãos, ele exclama: venha, céu azul! E se prepara, dizendo: proteção de energia genuína. Uma energia envolve o corpo dele. Agora, armadura estelar, ele pensa, e duas fontes de energia das estrelas vêm em sua direção. Alguém exclama: aquele é o poder das estrelas. Que tipo de técnica ele está cultivando? Dos céus aparece um enorme ser, cheio de raios. É um dragão gigantesco. O prota olha, enquanto alguém, boquiaberto, diz: meu Deus, é um dragão gigantesco! O dragão encara o prota, que exclama: é apenas um dragão formado por raios. Não é nada comparado com um dragão genuíno. Então venha! O dragão desce do céu com tudo em direção ao prota. Preparando-se, o prota pensa: eu preciso de poder para lutar com ele. Ele começa a ativar as escamas, chegando a 4.000. Certo, basta. Ele pensa e exclama: venha! O dragão, abrindo a boca, chega bem perto dele. E ele pensa: agora. A princesa, vendo isso, exclama, chamando o nome do prota, enquanto seu pai diz: ele tem colhões para enfrentar uma criatura daquelas impressionante. Ele pensa: não importa se este está seguindo as regras do caminho divino ou tomando seu próprio caminho em desvios dos céus, o cultivo de um artista marcial encontrará obstáculos. O Luo Tianxing só dependerá de você para passar por essa punição divina. O prota prepara-se com um soco, e berrando ele ataca. O prota, enquanto desfere o soco, exclama: agora já chega! Uma energia se direciona para a boca do dragão e uma enorme explosão ocorre. No meio dos raios, o prota pensa:
O poder da tempestade que formou este dragão de raio deve estar no 4º nível, quase no 5º. Talvez a armadura estelar não seja suficiente. Ele pensa, frustrado. Droga, o poder da armadura estelar está se esvaindo. Só me resta lutar com meu próprio corpo. E utilizando seu corpo, ele exclama: Poder das escamas do dragão. Ativar. E desfere um poderoso soco. Um poder corta o dragão ao meio. As pessoas que observam dizem incrédulas: Impossível! O Luo Tianxin cortou o dragão de raio ao meio. Mas o dragão persiste. Agora, 2 deles lutam contra o Prota. Ele olha para isso pensando: Maldição! Esse dragão formado por relâmpagos é indestrutível. Será que consigo enfrentá-lo apenas com o meu corpo? O Prota, cerrando os dentes, pensa: O que eu faço agora? E o dragão verde, na cabeça do Prota, diz: Luz, em que você se esqueceu da sua habilidade? O Prota, confuso, exclama: Habilidade? Que habilidade? E o dragão responde: Você passou pela lei da purificação. Agora você está compatível com as leis da tempestade. Eu te disse, para um artista marcial, as punições divinas são tanto um teste quanto uma oportunidade. O Prota pensa, com um vislumbre de compreensão: Oportunidade. Já entendi. Essa é a minha oportunidade de aprender a lei do espaço, além das leis da tempestade. E com um olhar resoluto, ele pensa: De todas as leis, a do tempo é a mais difícil, junto com a lei do espaço. A lei da tempestade, fogo, gelo e metal são relativamente simples de compreender. Já passei pela lei da purificação, inclusive posso compreender a lei do tempo. O que são as leis da tempestade para mim? Se eu posso compreender a lei do espaço, então não há razão para lutar contra elas. Posso usar isso a meu favor. Ele observa o dragão, rugindo enquanto raios caem ao redor do pessoal que observa. O Prota, observando o dragão, pensa: Certo, aqui vamos nós. O primeiro nível da lei da tempestade é a destruição. O segundo é a purificação. O terceiro é a retaliação. Normalmente, quando um artista marcial chega no reino do limbo, uma lei da tempestade do terceiro nível aparece entre suas muitas punições divinas. E por isso que a lei da tempestade do terceiro nível é chamada assim. Entretanto, esse dragão de raios possui a lei da tempestade do 4º nível. Para mim, a lei da tempestade escondida naquele raio são peças de um quebra-cabeça. Eu preciso juntar as peças para compreendê-las. Quando o dragão chegar perto de mim, terei minha chance. Eu terei que dar tudo de mim para compreendê-la. Com isso, eu poderei desvendar os segredos da lei da tempestade do 4º nível. E ele exclama, desafiador: Venha! O dragão avança com tudo para cima dele. O dragão abocanha o Prota. A princesa, vendo isso, cobre a boca com a mão, extremamente preocupada, enquanto diz: Meu Deus, o dragão o engoliu. O pai dela, tentando tranquilizá-la, responde: Não se preocupe, ele deve estar tramando algo. Nem mesmo aquele dragão anterior foi capaz com ele. E pensa: O que você está tramando, Luo Tianxin? Dentro do dragão, cercado por raios, o Prota pensa: Droga, o raio está consumindo meu corpo, mas eu só compreendi metade da lei do tempo de 4º nível. Preciso chegar mais perto, só mais um pouco. Esticando a mão, já toda cortada e sangrando, ele continua avançando. Merda, minha força está se esvaindo. Meu corpo pode ser destruído antes que eu entenda completamente. Se eu não recuar agora... Cerrando os dentes, ele persiste em sua jornada pensando: Mas eu não vou desistir. E então, ao perceber que conseguiu, ele exclama em triunfo. Pensando em sua próxima jogada, ele nota que o mar começa a ficar agitado e uma onda enorme começa a se formar. O pessoal observando essa cena exclama: Meu Deus, o que está havendo? O tsunami se forma. Uma onda extremamente alta avança em direção a eles. O rei de Heiti ordena: Levantem uma barreira. Parem o tsunami. Um homem responde: Não é possível. Se pararmos e o empurrarmos de volta, podemos destruir a cidade que está nas margens da pluma celestial do mar. Outro interrompe: Vamos desfazer o tsunami. Ele ergue uma barreira, desfazendo-o. Alguém exclama: Olhem!
Os reis, assustados, olham para cima. E alguém anuncia: Luo Tianxin saiu do dragão. O dragão está encolhendo. Um homem, puxando a nuca, questiona: sério? Acabou? Não foi fácil demais? E o outro concorda: pois é. Parece que algo drenou o trovão. E o prota suspira, aliviado. Finalmente acabou. Em pensamentos, ele reflete: felizmente, quando meu corpo estava quase destruído, consegui compreender a quarta lei do trovão antes que o dragão pudesse se recuperar. Coloquei a energia restante dentro da pluma celestial do mar. Agora posso absorver seu poder. Esticando a mão, ele puxa o dragão em sua direção. Absorvendo-o, o grupo observa e comenta: Luo Tianxin absorveu o trovão. A única pessoa conhecida que conseguiu fazer isso foi Lei Xing, durante seu treinamento para entrar no reino do Mar Divino. Outro rebate: não é a mesma coisa. No caso de Lei Xing, o trovão era apenas de terceiro nível da Lei do Trovão. O dragão de raios de agora era de quarto nível. O rei de Daiyu faz um barulho de desgosto e comenta: se a punição do trovão desse garoto é assim tão assustadora, quem sabe os males que o esperam? Um homem, observando de longe, questiona: o que é isso? Preciso ver com meus próprios olhos. Ele se aproxima, e o rei de Heiti o vê exclamando: ah! Dugong chegou! O outro rei pergunta: a punição do trovão o atraiu aqui? E o ancião indaga: quem é aquele? O rei de Heiti responde: Dugong, aquele é Luo Tianxin, do país divino do Ferro Negro. Está enfrentando sua punição aqui. O velho, coçando a barba, questiona: Luo Tianxin, tem certeza? Lembro que ele é um artista marcial do reino do virtual do desastre, de capacidade intermediária. Por que ele enfrentaria sua punição aqui? Ainda mais uma punição divina dessa escala. E o outro rei assegura: não mentiríamos para o Senhor, estamos falando a verdade. Ele observa o prota e conclui: de fato, há sinais disso. Ele pensa intrigado: que estranho, a primeira punição divina leve que aparece antes do reino do limbo era muito poderosa. O que há com aquela criança? A santa chega e ele a interpela: bem na hora, Bai Yuerong. Eu me lembro que você o conhece. Poderia me contar o que sabe? Ela responde: bem, eu apenas sei que ele vem do Reino do Norte. Ela se pergunta: esse Luo Tianxin é realmente tão poderoso assim? E o prota pensa, determinado: agora posso usar o trovão absorvido para curar meu corpo. As leis do trovão podem trazer vida da destruição. O trovão de primavera irá tremer as terras, despertar criaturas em hibernação e devolver a vida à natureza. É o início da vida. O corpo do prota começa a exibir manchas e se renovar. Então, ele exclama, revitalizado: me sinto novo em folha. 3 espadas enormes caem do céu. Alguém alerta: tem outra punição divina vindo. Cuidado, deve ser a punição do metal. O prota, abrindo e fechando a mão, faz a punição explodir. Um observador comenta, impressionado: há algum tempo, quando passei por isso, usei a magia do coração mágico e 20.000 pedras de energia genuína de alto grau. Essas espadas extensas são mais afiadas que as que enfrentei naquela época. Esse garoto é incrível. O rei, pasmo, observa: sem dúvida, nós nem esperávamos que ele sobrevivesse à tempestade. O velho, observando, reflete: essa punição divina pode ser barulhenta, mas isso apenas comprova que os talentos dele são surpreendentes. A única coisa que pode comprovar o potencial de alguém é a Lotus, mas ela só aparece durante as punições divinas maiores. O prota, coçando o ombro, pensa intrigado: deve ter isso, e olha assustado para o céu. No céu, aparece o que parece ser uma flor dourada. Ele pensa, surpreso: o que é aquilo? Uma parte da punição divina? Com essa parada dourada no céu, o velho, totalmente espantado, diz: impossível, uma flor de lótus durante uma pequena punição divina? A santa observa isso pensativa. Nos gênios superiores, a única maneira de avaliar os talentos de um artista marcial é pela formação das pétalas de lótus, quanto eles superam sua retribuição.
O aparecimento de uma significa que o tal artista marcial tem potencial para ultrapassar o caminho divino. Claro, isso não necessariamente significa que aqueles que têm uma flor de lótus podem ultrapassar o caminho divino. Há muitos artistas marciais entre muitos mundos que têm essa flor, entretanto, poucos quando podem ultrapassar o caminho divino. De acordo com os registros, elas geralmente aparecem durante as retribuições divinas maiores. Por que o Luo Zheng tem uma lótus em sua punição divina menor? Com um barulho de desgosto, ela diz: "Me pergunto quantas pétalas irão florescer. 3? Talvez 5? O ancião pensa: aqueles que possuem 3 pétalas podem facilmente se tornar os cernes de uma terra sagrada de 9º grau. 5? Mais que o suficiente para estar no cerne entre as elites das terras sagradas de 10º grau. Então ele diz: Santa, por favor, relate isso através do canal espiritual reverso. Ela fica pensativa e diz: certo. Um cara comenta: sério? Luo Zheng de fato tem potencial? Se o Mar das Penas Celestiais era apenas uma terra sagrada de 8º grau do clã dos dragões, o 9º e o 10º grau são difíceis até de imaginar. A Lotus começa a abrir, o Prota observa sem entender, e a Santa observa, meia sombria. Uma pétala se abre, e ela diz, primeira, e pensa: aquela é a flor de lótus para um artista marcial. É a primeira vez que vejo uma pessoalmente. Eu apenas ouvi falar sobre elas. Uma segunda lótus se abre, e o rei de Hate diz: eu sabia que aquele garoto tinha potencial. Se ele puder ascender aos reinos superiores, ele vai ser muito poderoso no futuro. O rei de Daiu faz um barulho de desgosto e diz: e daí? Por mais incrível que seja o seu talento, ele ainda está preso aqui conosco. E o outro diz: é difícil dizer. Se esse garoto conseguir fazer pétalas suficientes, florescerem e chamar a atenção dos humanos no reinos superiores, eles poderiam gastar uma grande quantidade de recursos para consertar o túnel da ascensão em seu mundo. Os reis exclamam com o que ele falou, e um deles diz: o quê? Consertar? Isso significa que também podemos... E cumprimentando o velho, ele diz: Dugong. Quantas pétalas são necessárias para que o reino superiores tenha interesse em consertar o túnel para nós? Ele pensa e diz: pelo menos 7. Na verdade, não tenho certeza se eles farão isso por apenas 7. Com certeza farão isso por 9 pétalas. O pessoal olha espantado. E começam a torcer. Ó céus, anda, floresça mais. E o velho diz: mas isso é extremamente difícil. Um artista marcial que tem 7 pétalas é raro mesmo no reino superiores, e ainda mais raro em alguns dos mundos mais fracos. O pessoal observa isso. Os reis não falam nada. E a princesa sorrindo diz: olhem, é a terceira. A terceira pétala se abre. Ela olha para isso e, com os olhos fechados, sentindo o cheiro, diz: que cheiro bom. Tem um cheiro doce, mas não enjoativo. Esta é a fragrância de uma flor de lótus? E o velho diz: nada mal. 3 pétalas. Esse garoto deve estar orgulhoso de si mesmo. Quando eu estava passando pela minha punição, apenas 3 floresceram. E o outro diz: Dugong, Dugong. Teve 3 pétalas antes. E ele responde: aquilo foi durante minha primeira punição divina, quando eu atingi o reino do mar divino. Consegui 5 florescimentos na minha segunda vez, e o príncipe exclama: floresça, 4ª pétala. Continue a florescer. E a princesa ri e diz: não é como se você pudesse fazer ela florescer apenas gritando. E o príncipe diz: mas ela está florescendo. E alguém diz: aquela é a 4ª pétala. E o ancião diz: uma lótus só floresce em números ímpares. Se uma 4ª florescer, então a 5ª também irá florescer. Esse Luo Tianxing me superou, então a 5ª lótus floresce. A santa pensa enquanto observa. Quando ele passou pela roda da sorte anos atrás, sua sorte era surreal. Eu não esperava por isso. Será que ele vai conseguir florescer pétalas suficientes para o reino superiores arrumarem o túnel? E alguém exclama: a 6ª floresceu. Definitivamente, ele chegará à 7ª. Isso é ótimo. Dugong, diga algo.
Os reinos superiores poderão nos ajudar a restaurar o túnel? E o ancião, um pouco mais carrancudo, diz: como eu disse, há uma chance de isso acontecer. Com o florescimento da 7ª pétala, na melhor das hipóteses, temos 30% de chance, porque é difícil para os reinos superiores repararem-no. Não posso garantir que eles irão arrumá-lo. E o cara diz: só nos resta torcer pelas flores. Pelo florescer da 9ª pétala? E ele diz: uma 9ª pétala? Mexendo a cabeça, conclui: isso, uma lótus de 9 pétalas é muito rara. É incrível para um mundo ter uma. E eu nunca ouvi falar de nenhum artista marcial nos reinos inferiores que tenha conseguido uma. O pessoal diz: isso não significa que não tem uma chance? E a santa diz: é difícil dizer. A sorte dele é extraordinária. E um cara sorrindo diz: de fato, é difícil dizer até o final. Mostra-se o prota lá sentado, de pernas cruzadas, com os olhos fechados. O rei de Daiyu diz: Zhuo Huang, vá falar com Lou Zheng e diga a ele para levar isso a sério. Ele pode meditar quando ele quiser, mas agora... O rei de Heiti, Zhou Huang, pensa e diz: sua relação com Lou Zheng é tão ruim que você precisa de mim para pedir algo a ele? Por que isso agora? E ele diz: bem, é que diz respeito à ascensão. Então o cara diz: Tianxing, bem, a lótus está florescendo e mesmo assim você continua a meditar. Isso não é ruim? Você deveria se concentrar nela. E o prota diz: sua majestade, eu sinto que aquilo são os céus julgando meu potencial. Não há nada que eu possa fazer quanto a isso. O que eu fiz não tem importância. E pensa, de acordo com o dragão verde, essa coisa florescerá por conta própria. Quantas forem. Sério que eles estão pondo todas as suas esperanças em mim? O rei de Hek diz: de fato, parece que podemos apenas depender da vontade dos céus. Me pergunto se a 9ª pétala irá florescer. As pétalas começam a se abrir. Um homem feliz exclama. Finalmente, as pessoas ao redor comentam: a 8ª pétala floresceu. Agora todas irão florescer. Finalmente estamos livres. Outro adiciona: sim, precisamos daqueles métodos estranhos. Agora podemos ascender legitimamente. O ancião intervém: meus parabéns. Avisarei ao reino superior. Eles poderão nos ajudar a reparar o túnel. Um homem, chorando, confessa: nunca imaginei que viveríamos o bastante para ver este dia chegar. O prota, então, suspira e, olhando para o céu, diz: eu consegui passar pela punição divina e alcancei o reino do limbo. Observando as pétalas, ele questiona: não está sumindo. O que está acontecendo? Um homem pergunta: Dugong, o que está acontecendo? Dugong responde confuso: estranho, parece que algo está tentando sair da lótus. A santa, analisando a situação, diz: ao julgar pela aparência, não me diga que... Ela reflete: uma lótus. Uma flor de lótus tem 9 pétalas. As 9 pétalas desabrocham, são o sinal do destino da lótus de 9 pétalas. Ela é apenas a primeira camada do céu, portanto, apenas uma lótus Hirayama. Se eles conseguirem superar os obstáculos do céu e entrar em Mahayana, poderão abrir a fonte de 27 corações. Essa é a 2ª camada do céu. Ela, olhando para o ancião, pergunta: Dugong, o Luozen está ativando a 2ª camada do céu? Aquilo está se transformando em uma lótus Mahayana? Ele, suando, responde: isto é bem provável, ou talvez improvável. Enquanto a lótus é de fato dividida em Hinayana e Mahayana, a lótus Hinayana pode ter 9 pétalas, enquanto a Mahayana 27. Entretanto, uma lótus Hinayana de 9 pétalas é extremamente rara mesmo nos genes superiores. Em dezenas de milhares de anos, ninguém chegou ao estado de Mahayana. A única coisa que ouvi falar é que a Bhagavan do Reino das Nuvens Crescentes conseguiu fazer uma lótus Mahayana florescer quando ela superou sua punição de reencarnação. Não sei se algum Bhagavan teve aquilo. Ele reflete: falando nisso, embora eu tenha sido enviado pelos reinos superiores para supervisionar os 4 países de deuses e pegar o ovo do dragão ancestral,
Se eu encontrar um artista marcial que possa obter a Lotus Mahayana, meu objetivo irá mudar. É mostrado o Prota se levantando, e o ancião pensa: mas aqueles são... ainda assim esse garoto? O Prota pergunta: Dragão Verde, nem todas as 9 pétalas de lótus floresceram. Não vai me dizer que essa coisa pode plantar e fazer crescer mais uma? O dragão cai em gargalhadas e diz: seu modo de pensar é estranho. Como isso poderia ser possível? Pelo jeito, você está abrindo a segunda camada do céu. Isso significa que você pode ser requisitado pelo grande mundo. Espere e veja. O Prota fica meio que sem entender e questiona: segunda camada do céu? O que é isso? No meio da Lotus, uma outra Lotus surge, deixando todos observando assustados. Ela começa a se abrir e a princesa, vendo isso, exclama: mais uma floresceu? 1, 2, 3, 26 pétalas floresceram, só falta uma. O velho, totalmente assustado, comenta: há 26 pétalas na Lotus. Mas Hayama, isso significa que ele pode ser requisitado pelo grande mundo. Mesmo que não seja a pessoa mais importante no futuro, terá um papel indispensável. A santa, pensativa, observa a cena e diz: requisitado pelo grande mundo esse cara? Ela reflete: não me admira que sua sorte parecesse ruim, mesmo sendo forte no início. Da tumba de Tian Miao, depois que ele passou por isso, é fácil entender por que ele teve essa rodada de sorte. O pai da princesa interroga: e se Luo Tianxin e o Ne, o que você acha dele? Ela fica toda corada e responde: pai, do que você está falando? Não fale assim comigo. O outro rei ri e comenta: o Hu é esperto, já está tentando encontrar um marido para a filha. A Lotus desaparece e o Prota suspira dizendo: eu pensei que a última pétala fosse abrir. O dragão responde: pare de sonhar. Já deveria estar feliz por ter uma Lotus como essa. Além disso, depois que essa Lotus florescer, ela vai aparecer toda vez que você superar sua retribuição. O Prota, saindo, diz: de qualquer forma, acabou. Vou cuidar dos minerais restantes. Mas de repente, ele sente algo e todos se assustam. Ele pensa: o que é aquilo? Está exalando uma pressão exorbitante sobre todos os seres vivos. O rei exclama: como isso é possível? Meu corpo parece estar congelado e não consigo pensar direito. Me sinto insignificante perto daquilo. Alguém questiona: o que é aquilo? Apenas um pequeno corte é suficiente para sentir tamanha pressão? Eu sou muito insignificante para viver neste mundo. O Prota pergunta ao Dragão Verde: Dragão Verde, aquela coisa está afetando o espírito dos artistas marciais. O que é isso? Nós podemos lidar com ela? O dragão pensa por um momento e responde: bem, eu também não sei. Da fenda surge um olho, e o Prota, observando atentamente, exclama e pensa: um olho? De quem é aquele olho? Ele emana uma intenção maligna tão poderosa. Sinto que aquilo poderia me matar instantaneamente se quisesse. Um poder emerge do olho e direciona-se ao Prota. O rei de Hate reflete: o nome do Prota, que sente o poder atingir seu peito, que começa a escurecer e se espalha pelo corpo. Ele pensa: essa luz negra invadiu meu corpo. Sinto-a escurecendo tudo dentro de mim. Está tentando me matar. O Prota começa a gritar e pensa: estou chegando ao meu limite, agora eu só posso... E explosões começam a ocorrer. O Prota, com os dentes cerrados, pensa: sem chance. Aquilo não vai funcionar. Não há montanhas entre o mar das penas celestiais para transferir a força. Se isso continuar, vou ferir pessoas inocentes. O que devo fazer? E se eu usar os locais pouco habitados no domínio médio que conheço bem? Parte leste do domínio médio, uma área com poucos habitantes, e as explosões se intensificam. Várias montanhas começam a ser destruídas. Em um local onde os líderes da aliança comercial se reúnem, um deles fala: se o produto chegar em 3 dias, podemos concluir o negócio. Então, uma explosão gigantesca ocorre, destruindo a montanha. O líder, assustado, exclama: um ataque inimigo? É o reino herege celestial de novo? Ele salta, alcançando grande altura e diz: não é um ataque. Não há nem sinal de inimigos.
Com suor escorrendo, ele comenta: isso é assustador. Se não é um inimigo, que tipo de poder poderia destruir uma montanha assim? Outro indivíduo o aponta e diz: olhem. E o líder observa, atônito. As montanhas desapareceram. O prota, ainda cerrando os dentes, pensa: não, ainda não é suficiente. Eu destruí milhões de montanhas. Agora só me resta enfrentar meu inimigo. A cena muda para a terra do demônio, onde as montanhas começam a ser destruídas. Uma das demônios da noite indaga: o que está acontecendo? São os demônios? Um homem responde: venho reportar. Não há sinais de retorno dos demônios. Ela comenta: embora eu não faça ideia do que está causando as explosões nas montanhas, isso é diferente de tudo que já vi. Rápido, informem a terra sagrada do coração púrpura dos humanos. O prota pensativo questiona-se: por que isso está acontecendo? Mesmo destruindo todas as montanhas, não posso fazer nada em relação à luz negra. Parece que está me forçando a decidir. Ou eu morro ou inúmeras pessoas morrem. Ele continua pensando, enquanto cerrando os dentes. Nesse período, eu destruí cerca de 3 milhões de montanhas. E ainda assim, essa luz não deixou meu pé. Embora tenha procurado locais com poucos habitantes, houve consequências. Olhando para o olho, ele indaga em pensamento: que diabos você quer? O olho então vibra e o prota percebe: a energia negra está sumindo. A energia negra desaparece de seu corpo. Ele olha para o olho, exclamando, enquanto o buraco no céu se fecha. Consegui resistir, ele pensa. A santa, surpresa, pensa: como? Até mesmo aquelas energias negras falharam em matar Luozeng. Ele realmente... O rei interrompe seus pensamentos, dizendo: Tianxing, eu sei que você usou a transferência de energia. Mas para onde você transferiu a energia da luz negra? O prota, pensativo e suspirando, responde: desculpe-me. Eu a transferi para as montanhas. Quase todas as montanhas não habitadas desse mundo estão destruídas. O rei exclama, e alguém grita: o quê? Isso significa que todas as montanhas do país dos 4 deuses se foram? O prota confirma: não só isso. O domínio médio e outros lugares também. Outro rei questiona: então alguém sabe o que era aquele olho negro? O silêncio toma conta até que o ancião opina: não faço ideia. Esse tipo de poder é no mínimo de um Bhagavan. Talvez seja mesmo. O prota, refletindo sobre isso, pensa: um Bhagavan? O prota reflete: eles estão no topo da cadeia alimentar do universo. Destruir um mundo inteiro é como brincadeira de criança para eles. O dragão contesta: não é bem assim. Um Bhagavan não é tão forte. Os senhores dos reinos superiores podem destruir o mundo, mas um senhor do reino e um Bhagavan não o fazem tão facilmente. Eu desconheço qualquer forma de identificar a origem desse olho. O prota compreende e suspira, pensando: preciso descobrir a origem desse olho, mas por que eu sou o alvo? Se isso vem dos reinos superiores, devo ser cauteloso. Ele se veste novamente, pensativo. Agora que avancei no meu cultivo, devo reservar um tempo para essas pedras. Ao se aproximar dos outros, nota seus sorrisos. Intrigado, pensa: o que eles querem? E diz: ia me esquecendo, não sou um ferreiro, então esses minerais não me servem. Vou dá-los a vocês para distribuírem. Um homem reage: distribuir? Amigo, você que conseguiu tudo isso. Não seria bom dar assim. E o rei de Heiti Tianxing intercede: apenas venda-os para nós. Surpreso, prota pensa: o que há com eles? Começaram a comer algo estranho? E concorda: certo, um trato. Também distribuirei os núcleos da alma que conseguir. Ao cumprimentar o homem, prota vê uma pilha de cristais azuis. Consegui 3 milhões de pedras de energia genuína de alto grau, quase o equivalente a um país. Observando-os, questiona: o que eles querem de mim? O rei anuncia: terminamos de distribuir os núcleos da alma. Vamos ao reino divino do Deus Imperador. Tianxing, mostrarei o caminho. Prota responde: tudo bem. Um dos reis comenta:
A velha raposa astuta quer arrumar um marido para a filha. O rei ri e a princesa cora. Virando-se para Prota, o rei pergunta: Você é casado? A princesa curiosa presta atenção. Prota entende. Querem fazer casamentos? Que estranho. E esclarece: Não sou casado, mas tenho uma noiva em casa. O rei assente e os outros lamentam. A princesa frustrada questiona o pai. Por que pergunta isso a ele? O rei ri. Eu apenas penso no seu futuro. Ela suspira desapontada. Ele já tem alguém que gosta. O Prota questiona com franqueza. O que está acontecendo? Vocês estão sendo muito corteses comigo. A santa responde: Quer saber a razão? Venha, eu explicarei. Ela retira um cristal flutuante perto do Prota, que se prepara perguntando: O que você quer? O ancião esclarece: Não se preocupe, ela está fazendo uma gravação sua e enviando para os humanos nos reinos superiores. Confuso, Prota indaga: Gravação? E o homem confirma: Exato. Basta olhar para este cristal e ele fará a gravação. Você também pode acessar as informações que estamos enviando aos reinos superiores através dele. Prota assente e o cristal começa a girar, mostrando uma tela. Ele se surpreende ao vê-la. A santa, com um olhar meio vesgo, explica: Desde que o túnel da ascensão foi destruído, ninguém nos reinos inferiores conseguiu cultivar completamente. Muitos guerreiros marciais do reino do Mar Divino não puderam ascender. Mesmo cultivando por 1 milênio, eles enfrentam as 5 decadências de Deva. Como a santa do reino secreto, sou responsável pela comunicação entre os 2 reinos. Pedi muitas vezes que o túnel fosse reparado, mas devido ao alto esforço e recursos necessários, os reinos superiores não viram necessidade sem um artista marcial com uma lótus de 9 pétalas. Agora, um artista marcial do Reino do Norte obteve uma lótus Mahayana de 35 pétalas. Sua sorte e talento são extraordinários. Acredito que os reinos superiores repararão o túnel da ascensão rapidamente, permitindo que os artistas marciais dos reinos inferiores ascendam. O Prota, pensativo, reflete: Não é à toa que estão tão corteses. Mas quem são esses humanos no reino superior? São do povo de Yunluo? Ou do mesmo clã que o imortal Tian Miao? Ele balança a cabeça decidindo: Bem, isso não me interessa agora. Vamos finalizar isso primeiro. Logo depois, o rei de Heiti intervém. Vamos, iremos para o reino secreto do Deus Imperador. Alguém concorda? E o reino secreto do Deus Imperador é mostrado. Enquanto caminham, Prota se surpreende ao ver um indivíduo. Ele é do país divino do Ferro Negro, do reino do Mar Divino. Ele questiona: Sua Majestade, por que está trazendo esse jovem aqui? Ele então diz: Há poucos núcleos de alma. Se deixarmos os príncipes e princesas partirem, com tantos disputando isso, pode ser. Antes que termine, o rei o interrompe, dizendo: Zhou Qin, remova o santuário do espírito sobressalente. Confuso, ele pergunta: Sua Majestade, quantos núcleos de alma conseguimos desta vez? Será necessário um santuário do espírito? Ele reflete que o santuário do espírito é um artefato usado para ativar os núcleos da alma, criado pelo país divino do Ferro Negro. Antes de partirmos este ano, coletamos 29 núcleos de alma. Isso significa que precisamos de pelo menos a mesma quantidade. Ele se pergunta se tiveram sorte e conseguiram alguns extras. O rei, sorridente, abre a mão e anuncia: Apenas tragam todos. Conseguimos mais de 100 desta vez. Todos reagem com incredulidade. Um deles exclama: O quê? Mais de 100? Isso significa que todos poderão entrar no reino secreto do alvorecer celestial. Outro contesta: Impossível. Esse deve ser o número encontrado dentro da árvore, certo? Os comedores de minerais não podem ter consumido todos. Alguém pergunta ao rei: Sua Majestade, você descobriu como abrir as folhas no último andar? O rei responde: Vocês deveriam agradecer a Tianxing. Ele minerou cada um deles com a picareta Estrela Negra. Todos exclamam admirados. Então, é mostrado um monte de corvos e, no chão, vários santuários do espírito.
O prota, curioso, aproxima-se dizendo: "Que interessante, deixe-me ver de perto." Ele toca um deles, surpreso. "O quê?" "Tentei sentir seu interior, mas foi em vão. Ele pode se isolar do sentido da alma?" Alguém estica a mão. O rei solta um dos núcleos de alma, dizendo: "Aqui, para a princesa." E o outro rei interrompe: "Estes são os núcleos de alma que conseguimos, um para cada um de vocês." O rei de Daiu acrescenta: "Sua alma foi ferida, então não poderá entrar agora. Espere pela próxima vez." O príncipe fica visivelmente abatido, enquanto o outro rei exclama: "Certo, esta exploração do reino secreto do Alvorecer Celestial é provavelmente a maior da história. Tentem assumir os corpos mais fortes, pois isso também dependerá da capacidade de cada um." Todos concordam, dizendo: "Certo." A cena muda para um homem colocando um núcleo da alma sobre o santuário do espírito. O objeto começa a flutuar e a girar. De repente, o homem desmaia, caindo no chão. A alma dele flutua e o prota, observando, comenta: "Eles mudaram para uma forma espiritual?" O príncipe confirma: "Correto." A combinação do santuário do espírito com o núcleo da alma nos permite separar nossa alma do corpo e entrar nas tumbas para assumir outros corpos. Se a alma de um artista marcial for suficientemente forte, eles podem assumir o controle de um corpo à força, mas precisarão de um núcleo de alma para controlar um corpo efetivamente. O prota entende e pergunta: "Dragão Verde, posso entrar no reino secreto do Alvorecer Celestial depois de controlar um corpo? Informe-me quando estivermos próximos do ovo do dragão ancestral. Vou precisar da sua ajuda para obtê-lo." O dragão concorda. O príncipe, virando-se, diz: "Luo Tianxing, é a nossa vez." O prota concorda. Então, é mostrado os príncipes, e o prota colocando os núcleos de alma e desmaiando. Os espíritos deles são revelados. O príncipe observa: "Irmã, olhe, as almas deles são negras, enquanto as nossas são cinzentas. Eles estão no estado de alma de batalha, muito mais estáveis que as nossas." Ela se vira para o prota e nota algo diferente na alma dele, que brilha dourada. Ela comenta: "Parece diferente." O prota, rindo, responde: "Não se preocupe com isso. Vamos." Eles avançam e chegam à entrada do cemitério do reino secreto do Deus Imperador. Uma cabana flutuante com uma lâmpada acesa dentro se revela. O líder pede que esperem e explica: "Essa lâmpada protetora de tumba pode ferir qualquer alma errante, mas se desativa temporariamente após atacar. Entrem enquanto estiver parada." Um homem avança rapidamente e a lâmpada começa a de atacar. O prota, observando, pensa: "O clã dos dragões realmente tem recursos incríveis. Aquela luz é um ataque espiritual. Como ele vai se esquivar? Isso aí." Um dos poderes atinge o homem e um escudo surge. O prota pensa: ele formou um escudo com sua alma. Julgando pelo poder, ele não seria capaz de ferir a minha alma. O rei de Hate exclama: "Vamos!" Eles seguem em frente. Observando algo, o prota diz: "Há milhões de corpos do clã dos dragões aqui. Eles deveriam ter apodrecido, considerando o tempo que passou." O príncipe Yan responde: "Aqueles enterrados sob estes túmulos são pessoas comuns. Seus corpos não foram tratados de maneira especial, muito menos seus cadáveres. Seus ossos viraram poeira ao vento depois de tantos anos. Os corpos que iremos assumir estão no fim deste cemitério." Uma pirâmide extremamente grande é mostrada, e o prota, olhando, diz: "Então esse é o lugar?" Parece ter mais caixões nos níveis inferiores e menos nos superiores. Um homem de cabelo branco exclama: "Os corpos nesta plataforma estão organizados de acordo com suas habilidades e estados sociais. Quanto mais alto o local, mais forte eles foram em vida. Todos devem conhecer seus limites. Não tentem pegar um corpo poderoso demais, ou vocês não serão capazes de controlá-los. Claro, o mais importante é tomar cuidado com a Soul Cleansing Light na plataforma. Ela irá apagar qualquer alma no ar, então só podemos nos mover no chão. A Soul Cleansing Light é capaz de agarrar instantaneamente uma alma. Não há como lutar contra ela,
considerando o quão fortes suas almas atualmente são. Vocês serão destruídos. Com um olhar sério, ele continua. Começaremos subindo um pouco. Quando a Soul Cleansing Light acender, entrem na plataforma ao lado de vocês. Entenderam? O príncipe diz. Eu entendi. O outro príncipe pensa em silêncio e o rei exclama. Vamos. Eles começam a subir e de repente um poder surge caindo na plataforma. O rei instrui. Dividam-se em 2 grupos e vão para as plataformas. Eles se dividem e seguem para as plataformas designadas. O prota, olhando para um caixão, diz: Não consigo sentir o interior deste. Qual o nível dos corpos aqui? O príncipe responde: Eles devem ser artistas marciais do reino da Terra Divina, membros centrais do clã dos dragões que, infelizmente, morreram jovens. O rei, correndo, alerta: Movam-se e não baixem a guarda. A Soul Cleansing Light se move do topo à base. Vocês terão menos tempo de reação à medida que subirem. Ele grita. Quando o poder aparecer, dispersar-se. A princesa cansada comenta. Deve ser suficiente. Estamos no 3º nível. Observando um túmulo, ela pergunta. Hã? O que está escrito aqui? O rei apressa o grupo. Movam-se, iremos chegar ao 4º ou 5º nível. A princesa, percebendo algo, diz. Espera, estou indo. De repente, o poder se aproxima dela. Ela se desespera. O que devo fazer? Não consigo chegar ao 4º nível, mas também não tenho tempo para recuar. O rei, vendo a situação da filha, exclama apavorado. Yuner! E pensa. Isso é ruim. Yuner será apagada dessa forma, mas eu já estou no 5º nível. A Soul Cleansing Light já está quase chegando ao 4º. O irmão dela, o príncipe, grita: Irmã, vou te salvar! Mas alguém o segura dizendo: Você não pode, não conseguirá. O rei clama desesperado: Alguém salve minha filha! Nesse momento, o prota passa rapidamente pelo rei. Alguém grita: Luo Tianxin, não vá! Não importa quão forte seja sua alma, ela será completamente apagada pela Soul Cleansing Light. Um velho de cabelos brancos adverte. Sim, Luo Tianxin é a nossa única esperança para ascender. Você não pode morrer. Mas o prota continua, indo em direção à princesa. Ele a agarra, dizendo, cuidado, desvie. Enquanto agarra a princesa, o rei grita, Yuner! E as pessoas ao redor exclamam em uníssono, Luo Tianxin! O prota consegue salvar a princesa, que olha para ele e diz, obrigado. Ele responde, tudo bem, mas não se distraia novamente. Estendendo a mão, ajuda ela a levantar, acrescentando, vamos, precisamos nos juntar ao resto. No 4º nível do cemitério, a princesa abraça seu pai. O rei de Heiti comenta, é muito difícil para vocês 2 subirem mais. Mesmo que consigam, não seriam capazes de controlar os corpos lá. Esse nível deve ser o limite para vocês. Tentem controlar os corpos daqui. Os 2 assentem dizendo, entendido. O rei, utilizando um poder na palma da mão, anuncia, deixe-me abrir este caixão para vocês. Esses corpos estão aqui por incontáveis anos. Devemos ao menos mostrar algum respeito por eles. Concentrando-se, ele abre o caixão, revelando uma mulher em seu interior. É uma mulher do reino do limbo, ele diz. Yuner, tente controlar esse corpo. Ela ouve o rei dizer que ele entrará em seu corpo, fazendo-a abrir a boca. A princesa exclama, assustada, mas ele tranquiliza. Não há motivos para ter medo, apenas se funda com ela. A princesa então entra no corpo, e ao sair, o rei explica. Esse brilho cinza é a energia do núcleo da alma. Se for bem sucedida, esse brilho aparecerá no corpo. Prota reflete. Controlar um cadáver e um corpo vivo são coisas completamente diferentes. Um corpo vivo é plenamente funcional, então só é necessário uma alma poderosa o suficiente para controlá-lo sem assistência. Já o sangue e os músculos em um cadáver estão estagnados, por isso é necessário um método como o do núcleo da alma. Ela se levanta, ainda sem conseguir controlar o corpo. O rei diz: Yuner, é normal não ser capaz de controlar um corpo imediatamente. Tenha paciência e com o tempo você conseguirá controlá-lo completamente.
Ela se esforça, mexendo-se um pouco, e cumprimenta. Tudo bem, pai. Eu posso controlá-lo agora. O rei responde. Ótimo, nós ajudaremos vocês a abrirem os outros caixões e pegarem os cadáveres dentro deles. Então, são mostrados os cadáveres que cada príncipe obteve. O rei continua. Vamos seguir adiante e pegar corpos mais poderosos. O prota diz. Eu irei com vocês. O rei reconhece. Verdade, sua alma está próxima do estado de alma azul. É muito mais poderosa que a nossa. Você definitivamente tem a habilidade para subir. Ao chegarem no 10º nível, o rei anuncia. Este é o 10º nível. A partir daqui, os cadáveres nos caixões serão todos do reino do mar divino. Alguém comenta. Vocês podem continuar em frente. No nível 11, depois no 12 e no 13, um caixão é mostrado. Ao vê-lo, o prota exclama. Nossa, essa linha divina está ativa. Como fizeram isso? Quantas pedras de energia genuína são necessárias para manter a ativação de uma linha divina por tanto tempo? O clã dos dragões foi destruído há pelo menos 10.000 anos. O rei esclarece. Essas linhas divinas não são mantidas por pedras de energia genuína. Olhe abaixo dos seus pés. O prota observa e, lembrando-se, pensa. Agora eu lembro. Estas são as linhas divinas de 7 estrelas que o dragão verde me disse, capazes de coletar energia do céu e convertê-la em energia genuína. Assim, as linhas divinas neste caixão são mantidas pelas linhas divinas de 7 estrelas. O rei adiciona. Aqueles que estão neste caixão estão no pico do reino do mar divino. Provavelmente eram mais fortes que nós em vida. Contudo, é difícil controlar seus corpos. Só conseguimos uma vez ao longo dos anos. O prota, confuso, pergunta, por que é tão difícil? E o rei responde, simples, nós não conseguimos lembrar seus nomes. Prota, ainda perplexo, diz, que estranha razão, caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!